Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre mapas cognitivos. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Nós podemos definir um mapa cognitivo como uma representação mental do mundo que nos cerca. Então, nós fazemos uma representação em termos de imagem mental do mundo, do espaço que nos cerca. Do ponto de vista evolutivo, essa possibilidade, essa habilidade de representar mentalmente o espaço ao nosso redor foi muito importante, porque ele permitiu que o ser humano criasse imagens mentais de espaços no qual podem encontrar recursos. Então, o ser humano, por exemplo, vamos imaginar assim, nossos ancestrais, eles precisam de alimento, né? Então eles criam uma imagem mental do espaço que eles estão, onde tem uma árvore, onde tem um rio, qual que é o caminho para chegar até esse rio, né? Nesse sentido mais sofisticado, né, os seres humanos fazem imagens mentais, mas no sentido menos sofisticado, alguns animais também conseguem fazer imagens mentais. Nós vamos considerar aqui, no caso mais específico do ser humano, essa construção de mapas cognitivos do espaço. Então, mapas cognitivos é um tipo de imagem mental do espaço que nos cerca. As imagens mentais, há um debate, né, se as imagens mentais elas são majoritariamente analógicas, ou seja, uma representação como se fosse uma fotografia do lugar, ou se elas são majoritariamente proposicionais, ou seja, se elas são descrições linguísticas do que a gente constrói, né? No caso dos mapas cognitivos, a gente pode, ao invés de decidir por uma ou outra teoria, a gente pode dizer que envolve os dois elementos. Então, mapas cognitivos, eles envolvem elementos tanto analógicos quanto elementos proposicionais. Em relação aos elementos analógicos, eles tratam-se de uma imagem pictórica que relembra o objeto físico. Pictórica aqui de picture, é como se fosse uma fotografia que relembra o próprio objeto físico. Quando a gente faz, por exemplo, uma imagem mental de alguma coisa, por exemplo, a imagem mental de um lápis, a imagem mental que a gente está tendo na nossa mente, ela é analógica ao lápis real. Ela é semelhante ao objeto físico. A gente percebe ela assim como a gente percebe um objeto físico. E essa percepção é muito semelhante. No caso dos mapas cognitivos, acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, eu crio uma imagem mental das ruas do meu bairro, dos quarteirões do meu bairro. Então eu crio uma figura onde eu consigo olhar aqui onde está a casa, onde está a rua, onde está o supermercado, onde está o restaurante. Então eu consigo criar uma imagem mental que se assemelha muito à realidade. Então, essa imagem da relação entre ruas e edifícios, por exemplo, nos revela esses elementos analógicos dos mapas cognitivos. Os mapas cognitivos, entretanto, também têm elementos proposicionais. Então eu posso pensar, por exemplo, no caminho que eu faço até a universidade. Então eu sei que eu tenho que seguir 2 quarteirões, virar à esquerda, depois virar à direita, passar por um restaurante, passar por um posto de gasolina e chegar até a universidade. Esse mapa cognitivo, esse mapa mental, ele pode ser pensado tanto nesse sentido analógico, eu posso imaginar o trajeto na minha mente, mas eu também posso colocar ele em termos proposicionais. Então eu posso dizer como uma estrutura de uma frase linguística. Minha casa fica à esquerda do restaurante japonês, por exemplo. Então os mapas cognitivos eles envolvem tanto elementos analógicos, pictóricos, quanto elementos proposicionais. Nós podemos falar também a partir disso que os mapas cognitivos eles são um tipo de conhecimento topográfico. Ou seja, é um conhecimento da relação entre locais que pode ser adquirida pela aprendizagem do mapa ou exploração repetida do ambiente. Então, por exemplo, eu posso imaginar aqui o trajeto até a minha universidade, posso ter a imagem mental, posso pensar nisso proposicionalmente e eu posso, à medida que eu retomo essa imagem, ir aperfeiçoando ela. Mas eu também posso, todos os dias que eu acordo, ir para a universidade por esse caminho. E quando eu faço esse caminho, esse trajeto, é como se eu estivesse explorando repetidamente o espaço. E essa exploração repetida do espaço permite uma elaboração do mapa cognitivo mais topográfico. No entanto, nossos mapas cognitivos eles não são perfeitos, porque existem estratégias cognitivas que a gente chama de heurística. Heurísticas são estratégias cognitivas automáticas, são como se fossem raciocínios implícitos, entre aspas, inconscientes, que nossa mente própria faz automaticamente, não é feita deliberadamente,
mas que são estratégias, atalhos cognitivos que a nossa mente usa. E aí, no caso dos mapas cognitivos, a gente tem algumas heurísticas, que são a heurística de distância, a heurística de categorias, a heurística de rotação e a heurística de alinhamento. A heurística de distância diz respeito ao fato de que estimativas de distâncias podem ser distorcidas pelo número de cidades intermediárias. Então, por exemplo, quando eu penso a distância entre duas cidades, uma cidade A e uma cidade B, caso haja várias cidades intermediárias no caminho, eu tendo a pensar que a cidade A e a cidade B estão mais longe do que, por exemplo, se elas tivessem menos cidades intermediárias ao longo do caminho. Outra heurística é a heurística de categorias. Nós temos a tendência de pensar que duas localizações são mais próximas uma da outra caso pertençam à mesma categoria. Por exemplo, eu tento pensar que a cidade de Araguari está mais próxima da cidade de Uberaba do que da cidade de Caldas Novas, porque Caldas Novas está no estado de Goiás. Araguari e Uberaba estão ambos no estado de Minas Gerais, o que faz eu achar que a cidade de Araguari está mais próxima da cidade de Uberaba do que da cidade de Caldas Novas, mesmo que não esteja. Há ainda a heurística de rotação, que significa que nós temos uma tendência de fazer a rotação de estruturas geográficas de modo que elas fiquem mais próximas do vertical ou do horizontal do que realmente são. Então, por exemplo, se a gente pega um mapa do Japão, o mapa do Japão é uma ilha inclinada. Mas uma pessoa que vive no Japão, ela vai ter a tendência de pensar o mapa do Japão de maneira mais vertical do que inclinada. A gente tem a tendência de horizontar ou verticalizar as imagens de modo que elas fiquem mais retas, por assim dizer. E por fim, nós temos a heurística de alinhamento, que significa que uma série de figuras será lembrada como mais alinhada do que está de fato. Então, por exemplo, quando uma pessoa olha para o mapa do mundo, e aí tem os Estados Unidos e tem o mapa da Europa, as pessoas tendem a alinhar o mapa dos Estados Unidos ou da América do Norte com o mapa da Europa e colocar eles lado a lado, de maneira alinhada. O que faz eles perceber, por exemplo, uma cidade que está mais ao norte na Europa e uma cidade que está mais ao sul nos Estados Unidos, como se estivessem mais próximas do que realmente estão. Então essas são heurísticas, são estratégias dos mapas cognitivos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.